Eu convido você a abrir a Bíblia, por favor, no livro de Efésios. Efésios, capítulo de número 5. Quero discorrer algumas coisas aqui com você. Talvez não seja nenhuma novidade, mas tudo que a palavra de Deus diz faz um efeito, surte um efeito, e a palavra de Deus, ela é viva, né? Ela é viva e ela é eficaz. Então não importa a época, o tempo, o dia, a palavra continua falando, continua ministrando, a palavra continua sendo viva e penetrando em nossos corações, né? Isso que é o mais importante e o mais interessante da palavra de Deus. Eu posso pegar qualquer texto da Bíblia, pregar ele aqui o ano inteiro, e eu não vou conseguir pregar do mesmo jeito. A palavra vai se renovando, a palavra vai se renovando dia após dia. Amém? Efésios 5, eu quero ler com você o versículo 18 a 20. Efésios capítulo 5, começando do 18 até o 20, diz assim: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Pai, que o Teu Espírito continue a falar conosco, continue a ministrar, continue, Senhor, a produzir aquilo que o Senhor preparou para nós nessa noite. Que o Senhor encontre em nós corações totalmente dispostos a viver o Teu reino e viver a Tua vontade aqui na terra, como ela é feita aí no céu, Senhor. Que a Tua graça e unção continue fluindo e agindo nesta casa, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre algumas coisas que nós precisamos, como cristãos, entender. E há uma certa dificuldade das pessoas compreenderem algumas coisas quando isso vem para o âmbito espiritual, né? Quando vem para o âmbito espiritual, as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender algumas coisas. Até mesmo, né, a própria palavra diz que o homem natural não compreende as coisas de Deus. E que o homem espiritual discerne bem essas coisas. Então, para que a gente possa entender algumas coisas dentro do reino, algumas coisas dentro da obra, dentro do caminhar cristão, nós precisamos caminhar um pouquinho na nossa vida espiritual. E a gente vai precisar entender algumas coisas que o tempo vai passando, o tempo vai apresentando, e a gente vai ter que perceber isso dentro de nós. Vamos ter que perceber esse mover, esse fluir de Deus, esse querer de Deus com as nossas vidas. E quando nós chegamos, nós entendemos assim que Deus, Ele é grande, Deus é poderoso, né? E até uma questão muito difícil das pessoas entenderem Deus, né? E até se diz aí que ninguém entende Deus, né? Que não dá para entender. E realmente a Bíblia não diz que nós temos que entender Deus. Nós precisamos crer em Deus, né? A Bíblia não te chama para você entender, porque se você for querer entender Deus, você vai ter um pouco de dificuldade. Eu não sei, talvez você vai gastar toda a sua vida e no final da vida você vai dizer, eu não consegui, né? É igual ao casamento, né? Quando diz assim, o marido não entende a mulher também não entende o marido. Mas os dois prometeram ficar juntos até o fim, então tem que ir até o fim. Eu não estou entendendo nada, mas vamos em frente, não pode desistir, não é? E Deus, quando a gente fala de Deus, parece uma coisa, algo estranho às vezes. A gente fala, vamos adorar a Deus, Deus é bom, né? A gente fala, Deus te abençoe, vai com Deus, e Deus está sempre sendo falado, mas o que é Deus?
E quando a gente vai olhar para a palavra de Deus, nós vamos ver que no princípio, quando Deus começou a se revelar, né, a Bíblia diz que ele vinha no jardim do Éden, na viração do dia, para falar com o homem. E ali é um mistério que ninguém entende, né? Por mais que a gente queira falar, a Bíblia não dá esses detalhes de como Deus falava com o homem ali. Se Deus se apresentava, se Deus vinha como um homem para que o homem se entendesse ele. A Bíblia não fala essas coisas, né? E nós já aprendemos que o que a Bíblia não afirma com clareza, nós não declaramos com certeza. Então, se a Bíblia não declara, se a Bíblia não está, então não vamos falar né? Porque só vamos falar aquilo que realmente temos o entendimento. Mas Deus vinha na viração do dia falar com o homem. E depois entrou o pecado. Deus tirou o homem do jardim do Éden, o homem foi lavrar a terra. E você vai olhar pelo Velho Testamento, você vai ver Deus se manifestando. Mas é um Deus que as pessoas não viam esse Deus. E eu acho isso tremendo quando Deus chama um homem chamado Abraão. E Deus fala com esse homem, fala para ele assim, olha, sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. E esse homem escuta essa voz de Deus e ele decide obedecer essa voz. E ele faz conforme Deus direcionou ele fazer. E aí Deus vai fazer desse homem uma grande nação, Deus vai levantar a nação de Israel. E porque ele ouviu uma voz. Não chegou alguém lá para ele, lá fisicamente, eu garanto para você, pode ir que vai dar certo. Não, porque Deus se manifestava assim, Deus vinha, falava com o profeta, falava com o sacerdote, Deus dava visão, Deus dava sonhos, né? Como Deus falou com José em sonhos. Deus falava de muitas formas, mas de muitas maneiras, mas era um Deus que não estava assim, não tinha como você enxergar esse Deus. Por isso, a Bíblia diz que Deus é espírito, né? E que nós devemos o adorar em espírito. Não tinha como ver o Deus, né? Não tinha como ver Deus. E aí vem Jesus, né? A Bíblia diz, João 1 diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então vem Jesus, e quando Jesus vem, ele vem mostrar o Pai para o mundo. Ele vem mostrar o Pai para a humanidade. Então aquele Deus que a gente não conseguia enxergar, aquele Deus que a gente não conseguia ver, agora ele vem e ele faz carne em Cristo Jesus, o Filho, e ele se manifesta ao mundo, né? Os apóstolos mesmo, quando Pedro vai falar de Jesus, ele fala assim, aquilo que ouvimos e vimos e que as nossas mãos tocou, né? As nossas mãos tocou nele, né? Então, Jesus vem como homem, e Jesus, sendo homem, ele vem mostrando, ele vem revelando quem é Deus. Quem é Deus? E quando a gente chega ali no livro de João, capítulo 14, olha que coisa interessante, querido. João 14. O versículo 9, está uma questão ali que com os discípulos e com Jesus, né? Das moradas eternas, né? E quando chega no versículo 9 de João 14, olha o que a Bíblia diz. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Ali Jesus está dizendo assim, olha, você está me vendo? Quem me conhece, quem me vê, vê o Pai. Quem me vê está vendo o Pai, ou seja, agora Deus se materializando, mostrando, se revelando para as pessoas, né? Jesus trazendo a revelação completa e precisa de Deus para a humanidade. Para a humanidade que dizia, quem é Deus? O próprio Moisés disse, né?
quando foi chamado para ir ao Egito, ele diz assim, mas eu vou chegar lá, vou falar quem me enviou. Nome de quem? Sabe? Porque não tinha alguém físico assim. E ele diz, fala que o eu sou, estou te enviando. Agora Jesus ele vem mostrando Deus. Ele vem revelando a pessoa de Deus. Ele vem revelando o próprio Deus. Mostrando que esse Deus não é somente uma história, não é somente algo que alguém decidiu acreditar, mas é um Deus que se fez carne, um Deus que se mostrou, se revelou, um Deus que agora as pessoas podiam olhar e ver Ele, né? Através do Filho, através de Jesus. Então, tinha o Deus lá no Velho Testamento que as pessoas não enxergavam. Agora, em Cristo Jesus, Jesus vem mostrando o Pai, revelando o Pai. Até mesmo Jesus fala, olha, tudo que eu faço porque o Pai faz igualmente. Eu vi o Pai fazer, eu estou fazendo. Revelando, mostrando Deus. Mostrando a verdade, a verdade completa de Deus. E aí a gente chega no momento que Jesus ele morre na cruz, ele é sepultado, ele ressuscita e ele sobe aos céus. E a Bíblia diz que aí ele envia o Espírito Santo. Ele envia o Espírito Santo para estar conosco. E aqui que eu falei tudo isso aqui porque eu queria chegar aqui com você. Porque onde nós lemos ali, a Bíblia diz para nós não nos embriagarmos com vinho, onde há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Então nós estamos vivendo um tempo agora que nós precisamos entender esse viver, esse caminhar, esse encher-se do Espírito. Deus está se revelando agora, não mais através do Deus lá do Velho Testamento, não mais através de Jesus encarnado, agora Ele está se revelando através do Espírito Santo, da pessoa do Espírito Santo. E esse é um ponto importante, porque agora nós somos habitação do Espírito Santo. Agora o Espírito Santo habita em nós. No Velho Testamento, Deus falava com os profetas, falava com o sacerdote, dava sonho, dava visão, né? Mandava o anjo ir lá falar, né? Agora, ele vem e se revela na pessoa de Jesus. Na pessoa de Jesus ele se revela, ele se mostra, ele se deixa ver, ele se deixa conhecer. E agora ele vem e faz em nós a habitação do Espírito. A habitação da presença de Deus. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Cada um no seu tempo, na sua fase, completando a obra para a qual nós fomos criados. E a Bíblia diz para mim e para você que quando eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador, então o Espírito Santo vem habitar em você. Olha o que a Bíblia diz, livro de Atos, capítulo 19. Olha que passagem interessante, Atos 19, versículo 1 ao versículo 6. Diz assim, Atos 19. Paulo está em Éfeso, né? E diz assim, aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes, recebeste porventura o Espírito Santo quando creste? Ao que lhe responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou, em que, pois, fostes batizados? Responderam, no batismo de João. Disse-lhe Paulo, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus e, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo.
e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Aqui, a palavra de Deus vai mostrar para mim e para você que quando o Paulo chega lá em Éfeso e encontra esse grupo de discípulos que criam no batismo de João, o batismo de João era o batismo de arrependimento, né? Era o batismo de arrependimento. E Paulo vai falar para eles, né? Perguntou-lhes: recebeste porventura o Espírito Santo? Por quê? Porque para Paulo era muito claro isso, que quando você recebe, quando você crê em Jesus, você recebe o Espírito Santo. Para Paulo era muito claro: aceitou Jesus, recebeu Jesus, recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo passa a fazer parte dessas vidas. E ele pergunta para eles: vocês receberam? Ele falou: nós nem sabemos que existe. E ele fala: então em quem vocês foram batizados? Nós somos batizados de João. Nós estamos lá em João ainda. E nós estamos lá em João. E Paulo fala: não, vocês não podem estar em João, vocês têm que vir para Jesus. Vocês têm que vir para o tempo de Jesus, para a presença de Jesus, para a obra de Jesus. O João já ficou. O João era uma época, agora já passou. O batismo de arrependimento já foi. Era o tempo de João. Agora vocês precisam vir para o tempo de Jesus. E aí ele vai orar com eles e eles vão receber o Espírito Santo, vão falar em línguas, vão profetizar, vão ter uma experiência, vão ter um mover novo, algo novo aconteceu com aquelas pessoas, porque agora eles não estavam mais no batismo de João, agora eles estavam no batismo de Jesus. E o próprio João declarou isso, né? Eu os batizo com água para arrependimento, mas após mim vem aquele em quem eu não sou nem digno de desatar as sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, o batismo de Jesus, quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador, nós recebemos o Espírito Santo. O Espírito Santo passa a habitar em você. Então não é mais aquele Deus distante, não é aquele Deus que está lá no céu, olhando para nós, aqui na terra, e olha, se vira aí, porque vocês estão aqui, eu estou aqui no céu bem tranquilo. Não. Não é mais aquele Jesus que andava, estava limitado a um território, a uma cidade, a Israel. Raramente ele saía de Israel, ia ali para Sidom, Tiro, alguma coisa ali na região, né? Se nós estivéssemos nesse tempo ainda, o que nós estaríamos fazendo aqui? Jesus estava lá em Israel e nós estamos aqui. Mas agora nós não estamos mais nesse tempo, nós estamos no tempo do Espírito de Deus. A presença do Espírito Santo, ela é na minha vida, ela é na sua vida. Se você entregou sua vida para Jesus, o Espírito Santo veio habitar em você. Por isso nós lemos lá em Efésios que nós não devemos nos embriagar com vinho, mas que há dissolução, que há confusão. Vinho fala de obras da carne, que nós não devemos andar mais nas obras da carne, não devemos andar mais nas obras que desagradam a Deus, mas que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. E quando a Bíblia diz para mim e para você que nós precisamos ser cheios, então ela está dizendo para você, ainda precisa encher um pouco mais. Amém? Ainda precisa encher um pouco mais. Tem gente que fala assim: não, eu já aceitei Jesus, eu já recebi Jesus como Senhor e Salvador, agora eu não preciso mais nada, eu só preciso ficar de boa, tranquilo. Não, queridos, a Bíblia diz que você tem que ser cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo, por quê? Porque o Espírito Santo agora habita em você. Ele está aí dentro de você. Então, é Ele que precisa comandar a sua vida, é Ele que precisa direcionar a sua vida. Romanos 8,14 diz que os que são de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. O Espírito Santo tem que nos guiar, e eu acho que essa é uma obra difícil. Eu acho que aqui está o trabalho mais difícil do Espírito Santo, é nos guiar. Por quê? Porque nós somos muito independente, né? Eu até estava brincando aqui na reunião de oração segunda-feira, que cada um tem uma receita para alguma coisa, né? Todo mundo sabe tudo, né? É que nem aí a Copa do Mundo aí, né? Está chegando a Copa do Mundo, faz uma pesquisa, qual jogador quer levar? Tem um monte de técnico no Brasil, né? Tem um monte de técnico, tem um monte de
avaliador de árbitro, né? Já viu isso? Tem um jogo lá, tem um monte que vai avaliar se o árbitro foi bom ou não, né? A gente faz isso também, né? Eu acho que ele errou. Eu acho que ele está certo. Eu acho que está certo, acho que está errado, né? E a gente tem um monte de gente assim. Tem um monte de gente que sabe montar o time, fazer tudo, né? Por quê? Porque nós somos muito independentes das coisas. Só que quando nós recebemos Jesus, nós não podemos mais viver do mesmo jeito que nós vivíamos, porque agora quem tem que guiar, quem tem que dirigir nossas vidas é o Espírito Santo. É o Espírito de Deus, queridos. E não tem como o Espírito de Deus nos guiar se nós não deixarmos Ele guiar. Por isso que o Espírito Santo tem uma missão muito grande, porque é Ele que convence. Não é ninguém te convence de nada. Por isso que às vezes vê uns debates, umas coisas, umas pessoas querendo convencer um, convencer outro. Isso não existe, nunca vai acontecer. Tem a questão dos armenianos, aquelas coisas. Nunca vai chegar num acordo, nunca vai chegar, porque quem convence é o Espírito Santo. A Bíblia diz que é o Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo. Só o Espírito Santo. Agora, o Espírito Santo vai trabalhar no meu coração, no seu coração, à medida que você permitir. Tem áreas das nossas vidas que a gente bloqueia. A gente coloca cadeados, sabe? Um cadeado em cima, uma chave tetra no meio, outra embaixo, e nós não damos nem oportunidade. Nem oportunidade para o Espírito Santo mexer. Né? Quando alguém fala alguma coisa, não, isso é assim mesmo, é desse jeito, acabou. Eu aprendi assim, vou viver assim. Tudo bem, não tem problema. Mas o Espírito Santo fala, eu queria ensinar, queria mostrar, queria levar ele a viver uma vida, uma experiência, algo diferente, mas está bloqueado. Tem uns cadeadão lá, sabe aquelas correntes, né, dos castelos, né, uns cadeadão grande lá. E o Espírito Santo é educado. Ele não vai invadir. Ele não vai estourar aqueles cadeados e entrar, meter o pé na porta. Não vai fazer isso, porque ele é educado. Agora, à medida que eu vou liberando, à medida que eu vou deixando, Espírito Santo, eu sei isso aqui, mas o que o Senhor quer falar comigo? O que o Senhor quer mostrar? O Senhor quer me levar a entender melhor, entender diferente? O que o Senhor quer? Ele vai começar a mostrar, ele vai começar a revelar. Espírito Santo, eu não consigo ter muita paciência não, mas olha, eu gostaria que o Senhor me ensinasse, eu gostaria que o Senhor me dirigisse, eu gostaria que o Senhor me desse um pouco mais de instrução nessa área, para que eu tivesse um pouco mais de paciência. O Espírito Santo vai te dar. Agora, você não tem paciência e você não deixa nem pensar, não, eu sou assim mesmo e comigo é aqui, é assim, vai para cima. O Espírito Santo vai ficar te esperando. Então, à medida com que a gente vai dando a abertura, à medida que nós vamos reconhecendo que de nós mesmos nós não conseguimos nada e que nós somos totalmente dependentes do Espírito, nós vamos começar a viver os planos e os projetos de Deus conosco. Nós vamos começar a viver tudo o que Deus planejou para nossas vidas, porque é o Espírito Santo que está no comando das nossas vidas. Quando você entrega a sua vida para Jesus, você confessa Jesus como teu Senhor e Salvador. Sabe o que significa? Que você não manda mais em você. Quem manda em você é Jesus. Agora, se você não obedece Jesus, então você vai obedecer quem? Por isso que nós precisamos começar a questionar as coisas. As coisas que nós vamos fazendo, porque uma coisa é ter o Espírito Santo, outra coisa é ser guiado pelo Espírito Santo. Tem muita gente que aceitou Jesus, tem o Espírito Santo, mas não deixa o Espírito Santo fluir, não deixa o Espírito Santo de Deus conduzir, não deixa o Espírito de Deus direcionar, não deixa o Espírito de Deus ensinar, queridos. O maior professor que nós temos é o Espírito Santo, que está disposto a te ensinar as coisas. Mas muitas vezes a gente não deixa. Muitas vezes a gente se fecha. E infelizmente tem muita gente assim, que se fecha, não deixa, não permite que o Espírito Santo mude, ensine, fale. E começa a viver uma vida tão pequena diante da grandeza que Deus preparou para nós.
Começamos a viver uma vida tão pequenininha diante de tantas coisas que Deus tem. Por quê? Porque a gente não está dando crédito, não está dando voz ao Espírito Santo. O Espírito Santo está falando e a gente está sendo rebelde à voz do Espírito. O Espírito Santo quer me ensinar a cuidar, o Espírito Santo quer me ensinar a lidar com as coisas. O Espírito Santo quer te ensinar você a agir, reagir. Como que você cuida? Como que você fala? Como que você trata a sua esposa? Como você trata o seu esposo? Como você trata seus filhos? O Espírito Santo quer te ensinar. Ah, eu não sei fazer, eu aprendi assim, no meu tempo era assim, meu pai fez assim. Tudo bem, queridos, mas hoje pode ser diferente. Hoje pode ser de uma forma melhor. Hoje pode ser do jeito de Deus para a sua vida. Pode ser do jeito que Ele preparou para você. E aí você vai conseguir viver todo o plano, todo o projeto, tudo aquilo que Ele tem com você. Tudo aquilo que Ele preparou para você, que é muito melhor do que as coisas que você tem e das coisas que você quer. Por isso, quando nós chegamos lá em Efésios 5,18, a Bíblia diz assim, não vos embriagueis com vinho, ou seja, cuidado com essas coisas. Cuidado com as coisas do mundo, cuidado com as coisas que você aprendeu, conheceu e fechou naquilo. Cuidado com essas coisas. Mas enchei-vos do Espírito. E ele vai falar, salmodiando, falando, cantando com cânticos espirituais, ou seja, uma vida totalmente diferente. Uma vida totalmente diferente da qual nós éramos acostumados a viver. E nós precisamos tirar algumas coisas, quebrar algumas barreiras, derrubar alguns conceitos, para que o Espírito Santo possa nos encher com as coisas novas que Ele preparou para nós. Com as coisas novas que Ele tem para a minha e para a sua vida. Mas nós precisamos quebrar alguns conceitos. Tem momento das nossas vidas que a gente tem que desconstruir para construir. E construir de uma forma que vai edificar, que vai prevalecer, que vai ter estabilidade, que vai ter alicerce, base para sustentar a nossa história. Tem momentos que vai ter que ser assim. É como o arco e a flecha, né? Tem momento que tem que afastar para ir mais longe. Tem momento que a gente vai ter que dar um passo atrás para dar 3 passos para frente. Assim também, querido, tem momento que nós vamos ter que abaixar nossa guarda para que o Espírito Santo possa fazer, para que o Espírito Santo possa realizar, para que o Espírito Santo possa condicionar naquilo que Ele preparou para nossas vidas. Por isso a Bíblia diz, não enchei-vos de vinho onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E às vezes nós estamos tão cheios de tantas coisas, não é? Tão cheios de tantas coisas, e o que nós precisamos ser é ser cheios do Espírito, cheio da presença de Deus, cheio da graça de Deus, cheio da unção de Deus, cheio do mover de Deus, queridos, para que nós possamos viver o plano e o projeto que Deus tem com cada um de nós, o projeto que Deus preparou para mim, preparou para você. Por isso Ele fez tudo, por isso ele realizou tudo, Ele fez lá no passado, Ele enviou Jesus. Ele se revelou plenamente na pessoa de Jesus e depois Ele enviou o Espírito Santo para habitar, para estar, para viver dentro, para viver com você. E o Espírito Santo é uma pessoa que está ali junto com você, que quer caminhar com você, que quer orientar você, que quer direcionar você para você viver os planos e os projetos que Deus preparou para você. Infelizmente, algumas pessoas vão chegar no céu, não sei se vai chegar, mas eu creio que vai chegar, e vai chegar lá e Deus vai mostrar, olha, eu tinha tudo isso para você, tudo isso era para você lá na terra, mas você não deixou meu Espírito te guiar, você não deixou meu Espírito conduzir você. Olha aqui, ó, você ficou nisso aqui, você ficou nesse passado, você ficou nessas questões, você ficou nessas coisas, e olha, tinha tudo isso para você. Mas só o fato da gente estar lá não vai ter problema, né? Está tudo bem, vai. Né? Mas a gente pode experimentar tudo isso aqui na terra, queridos. Jesus, quando nos ensinou a orar,
ele ensinou a oração do Pai Nosso, ele diz: seja feita a tua vontade, aqui na terra, como ela é feita lá no céu. Sabe a vontade que prevalece lá no céu? É a vontade de Deus. A sua vontade não vai prevalecer lá no céu. E Jesus nos ensinou para que a vontade que prevalece no céu, ela também prevaleça na terra. Então nós temos que abrir mão da minha, abrir mão da sua, para viver a vontade de Deus. Viver o querer de Deus para as nossas vidas. Por isso, lá em Atos 1:8, ele diz assim: derramarei sobre vós o Espírito Santo, o poder de Deus. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Deixa eu te falar uma coisa. O Espírito Santo já desceu sobre você. O Espírito Santo já desceu sobre a sua vida. O poder de Deus, o poder já foi liberado sobre a sua vida. E esse poder é o poder do Espírito Santo, querendo conduzir, guiar, dirigir, orientar e conduzir você naquilo que Ele preparou para você em nome de Jesus. Amém? Por isso, nesta noite, como você está? Do que você está cheio? Porque a Bíblia diz para nós: não vos embriagar com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Será que você quer ser cheio do Espírito Santo? Será que você está disposto? Senhor, eu estou disposto a deixar tudo ali para ser cheio do Teu Espírito, Senhor. Se for necessário abrir mão disso, eu vou abrir mão, Senhor. Mas eu abro mão para que o Teu Espírito me encha nessa área. Olha, eu vou abrir mão de alguns desejos, de alguns sonhos, para que o projeto, o sonho, o Teu Espírito me encha nessa área. Queridos, nós vamos viver os melhores tempos, melhores mover, a melhor forma, a melhor igreja, a melhor casa, o melhor emprego, a melhor família. Nós vamos viver isso quando nós formos cheios do Espírito de Deus, cheio da presença de Deus. Não é algo que vem, não é algo que vem e fala, não é algo que ministra com você, é algo que está em você e que vive com você. E daqui a pouquinho você vai embora daqui. Você vai lá para sua casa e Ele está lá com você. A hora que você for embora, Ele vai com você. A hora que você sair ali e pegar o seu carro ali, Ele está com você. A hora que você chega na sua casa, Ele chega lá com você. Ele habita em você. E Ele quer que você seja cheio dessa presença, cheio da presença dEle sobre a tua vida, para que você possa cada dia mais e mais viver os planos e os projetos que Deus tem com você. E quando formos para a glória, estaremos para sempre com Ele. Mas enquanto estivermos aqui, Ele está conosco. Foi o que Jesus nos prometeu: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Quer ser cheio do Espírito? Amém? Tem um espacinho aí mais para o Espírito preencher na sua vida? Oh, Jesus, na minha eu falo: Jesus, me ajuda aqui, me enche aqui, porque aqui a coisa está ficando difícil. O negócio está ficando complicado aqui, Senhor. Toma essa causa aqui, enche com a Tua presença. Traz mais, vem com mais, me ajuda, me orienta nisso aqui, porque é muito complicado, mas para mim, mas para o Senhor não. Para mim está passando a ser existência agora, mas para o Senhor já existiu, o Senhor já sabe tudo, o Senhor já conhece. Então me ajuda aqui. E aí o Espírito Santo vai nos ajudando, querido. O Espírito Santo vai nos dando a graça, a estratégia, a sabedoria. Ele vai nos enchendo. Amém? Quer ser cheio do Espírito Santo? Então fica de pé em nome de Jesus. Eu quero fazer um apelo para você nessa noite. Faz tempo que a gente não faz apelo, né? Está até meio estranho esse negócio, né? Mas eu quero fazer um apelo para você nessa noite. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, quero te convidar a você sair do seu lugar e vir aqui para frente. Nós vamos orar juntos nessa noite. Nós vamos buscar, Senhor, nós vamos declarar: Espírito Santo, me enche nessa área da minha vida. Me enche nessa área que eu estou precisando. Se é uma área de casamento, se é uma área de ministério, se é uma área profissional, seja qual for a área, queridos, o Espírito Santo quer encher a sua vida. Amém? E tem duas coisas importantes.
Você quer ser cheio do Espírito. E o Espírito Santo quer encher sua vida. Então, fechou. Né? Fechou. Em nome de Jesus. Os meninos aqui vão cantar um cântico, um louvor. Pode ser sobre o Espírito Santo. Né? E eu convido você, que quer ser cheio do Espírito Santo, sair do seu lugar e vir aqui para frente. Para nós orarmos juntos, em nome de Jesus. Amém?